como criar esse tipo de material, que pode ser um papel de parede ou uma pintura, no nosso SketchUp de uma forma bem simples. Vou chegar à nossa referência um pouco para baixo, e aqui eu estou utilizando o programa PureRef, que já mencionei por aqui, para visualizar a nossa referência. E agora eu vou iniciar o nosso render interativo. E para criar o nosso material, eu vou nessa aba, Material, Material Genérico, e vou renomear para Material Teste. Como eu já estou com o local onde eu quero aplicar esse material selecionado, eu vou clicar com o botão direito e aplicar a nossa seleção. E já podemos ver que o material genérico do SketchUp foi aplicado aqui na nossa face. E para criar esse efeito, nós vamos no slot do Diffuse e vamos adicionar aqui um mapa chamado Gradiente. E se deslocarmos o nosso editor de arquivos para o lado, nós já podemos ver que um gradiente foi aplicado na nossa parede. Mas não está da forma que nós queremos, então vamos fazer alguns ajustes. Aqui no nosso gradiente, nessa primeira opção, nós escolhemos a direção que esse material é aplicado. Então, ao invés de U, eu vou colocar em V. E você já pode ver que ele mudou a posição. E para a nossa cena não ficar sendo renderizada por inteiro, eu vou criar aqui uma região apenas numa face da parede. Dessa forma, o nosso render vai renderizar apenas essa seleção. E aqui no gradiente ele funciona da seguinte forma. Nós podemos definir uma cor inicial e uma cor final, e ele vai esmaecendo entre uma cor e outra, ou seja, ele vai fazendo um processo de transição. E é justamente isso que nós temos aqui, uma cor amarela que foi esmaecendo para uma cor bege. Só que antes de configurar as cores, nós precisamos ajustar o mapeamento desse gradiente. Então nós vamos aqui nessa última opção, e nessa opção, aqui onde está 1, nós vamos alterar para 0,1. E você está vendo que a nossa textura está esmaecendo, do preto para o branco. Mas aqui começa novamente a textura, então eu vou alterar esse número para 0,5. Pronto, agora o nosso gradiente já está da forma certa. E alterar esse mapeamento por aqui é simplesmente para agilizar o nosso processo, mas nós poderíamos fazer esse mapeamento de várias outras formas. Mas agora vamos selecionar as cores que nós queremos. Então nessa nossa referência nós temos o amarelo na parte inferior e ele vai esmaecendo para o bege. Dessa forma, ao selecionar essa bolinha preta, nós podemos alterar a cor que está sendo aplicada. E aqui nós queremos é um amarelo, então nós podemos aqui selecionar o amarelo. E se você quiser ser mais exato nesse ajuste de cor, nós podemos tirar a cor da própria referência. E para isso nós vamos aqui na aba de materiais, selecionar essa opção escolher amostra e dar um clique na face da parede onde nós aplicamos esse material. E aqui na opção editar, nós vamos nessa segunda opção, que é usar a cor da tela. E vamos dar um clique em cima da cor da nossa imagem que nós queremos extrair. E assim que clicamos, nós já podemos ver aqui a numeração do nosso RGB. Então, vamos voltar ao nosso Diffuse, clicar aqui na nossa cor amarela e vamos alterar o número do nosso RGB, deixando ele igual à nossa referência. Então aqui eu vou colocar 233, 203 e 83 e vou fechar. E vamos fazer esse mesmo processo para essa cor creme. Clicando aqui, novamente é nos mostrado a referência. Então nós vamos clicar aqui nesse último slot, que é a nossa cor branca nesse momento, clicar aqui em cor e alterar a numeração do RGB. E apesar de nós termos ajustado as cores, você pode ver que na nossa referência, o amarelo ele não está predominando tanto quanto na nossa parede. Ou seja, a nossa parede está basicamente toda amarela nesse momento. Mas nós podemos pegar esse slot aqui da cor bege e arrastar ela na direção da nossa cor amarela. Dessa forma, a predominância da cor creme sobre a amarela vai se ajustando. O mesmo vale no slot amarelo. Se você arrastar ele em direção ao slot bege, quanto menor essa distância, menor é o degradê entre uma cor e outra. Mas no nosso caso, eu vou deixar o slot amarelo logo no início do nosso degradê e o slot creme um pouco mais para a esquerda. E essa distância entre uma cor e outra vai variar de acordo com o elemento que você está aplicando o degradê. E agora, para finalizar a nossa parede, eu vou apertar aqui em voltar e vou apenas configurar o reflexo dessa nossa parede de uma forma que eu considero aceitável e vou dar um render para nós vermos como ficou. E aí está a nossa parede. Agora vamos ver como nós podemos recriar essa referência, que aqui nós temos 3 cores. Então para isso eu vou voltar na edição do nosso material. E indo na aba gradiente, eu vou dar um clique em cima dele com o botão esquerdo. Aqui vale ressaltar, se você clicar com o botão esquerdo, você adiciona mais uma opção de cor. E se você clicar com o botão direito em cima da bolinha, você deleta essa opção de cor. Então vamos fazer o mesmo processo de seleção que nós fizemos para as nossas cores. Dessa forma, eu vou aqui nessa aba de selecionar a cor que está na tela e clicar em cima da nossa cor rosa desse papel de parede. E já me é apresentado a referência dessa cor. Então vou clicar nesse primeiro slot de cor e vou digitar a nossa referência. E vou repetir o processo para as outras 2 cores. Após isso, vamos iniciar o nosso render interativo para ver o que está acontecendo. E aqui nós podemos ver que nós temos as 3 cores aplicadas na nossa parede, porém não está como na nossa referência. Então aqui no gradiente eu vou controlar através do slot. E lembre-se, o degradê acontece no intervalo entre as cores. Então, por exemplo, o degradê do rosa ao tom intermediário está nesse intervalo. Na nossa referência nós podemos ver que ela tem uma parte sólida e aí o degradê se inicia.
Dito isso, eu vou arrastar esse nosso slot rosa para o lado esquerdo, no sentido da nossa cor intermediária, até ela começar a surgir na minha parede. E agora nós podemos ver o efeito acontecendo, mas na nossa referência essa transição acontece de uma forma suave. Então, vamos arrastar o tom médio para próximo do tom verde. E controlando a distância entre as cores, nós conseguimos controlar esse efeito. E um detalhe que pode acontecer, apesar de nós termos retirado a cor direto da nossa imagem de referência, é os tons não ficarem igual. E isso é normal, porque a nossa cena está numa condição de luz diferente da nossa foto. Então esse processo de extrair a cor da nossa referência é apenas para ser um ponto de partida. Em alguns casos se fará necessário você entrar na edição da cor e fazer pequenos ajustes ao seu gosto. Como por exemplo aqui no tom rosa, que eu estou achando ele mais saturado que na referência. Então vou entrar aqui e fazer um pequeno ajuste nesse tom. E agora eu vou renderizar para ver como ficou. E eu posso observar que na minha referência o meu tom verde ele se prolonga um pouco mais pela minha parede, mas isso eu posso ajustar facilmente ali nos slots do gradiente. E claro, o material da nossa parede nós podemos refinar, aplicando um bump que simule um concreto ou algumas outras imperfeições que normalmente uma parede possui. Tudo vai variar de acordo com a referência que você está procurando atingir. E lembre-se, eu utilizei o gradiente aqui para simular um material. Mas ele não se limita apenas a essa aplicação. É possível utilizar ele em vários outros momentos no V-Ray. Então, eu espero que essa dica tenha te ajudado. Mas se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até mais!